Isso porque a Tailândia e a Malásia reforçaram a triagem nos aeroportos após os registros de casos do vírus Nipah na Índia. O assunto é destaque, inclusive, Lúcio, no site do SBT News. A medida ela ocorre depois que profissionais de saúde foram contaminados em uma região da Índia. 190 pessoas que tiveram contato com esses profissionais estão sendo monitoradas. Até o momento, nenhuma testou positivo para a doença. Estudo, portanto, no site do SBT News. Isso é interessante, Lúcio, porque esse vírus Nipah é considerada uma das doenças que mais mata, uma das doenças mais letais. E, por isso, tem sido considerado uma ameaça à segurança sanitária do mundo, né? A taxa de letalidade dela chega até muito próximo de 75%. Esse vírus é transmitido por animais, como morcegos, mas também ocorre o contágio entre pessoas. Exatamente, César. Na Índia, médicos monitoram um surto na província de Bengala Ocidental, com 5 casos confirmados. Sobre esse assunto, César, o vírus Nipah, nós vamos conversar em relação aos riscos e sobre a possibilidade desse vírus chegar ao Brasil com a infectologista e epidemiologista a Luana Araújo. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Olá, César. Olá, Lúcio, perdão, bom dia. Bom dia. Doutora, como ocorre a transmissão do vírus Nipah, hein, e quais são os riscos dele? Você chegou a começar a mencionar isso, né? O vírus, ele tem uma porção, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento, do seu contágio, que é zoonótica, ou seja, envolve animais. Inclusive, quando ele foi primeiro descrito lá em 98, 99, portanto, não é um vírus novo, ele foi descrito em pessoas que tinham tido contato com animais infectados, no caso ali eram porcos. Então, mais uma espécie que pode ter contato com o vírus e adoecer por ele, mas é uma das formas da gente entrar em contato com ele, quer dizer, junto a animais que estejam infectados ou secreções desses animais ou ainda as carcaças desses animais que estivessem infectados. Então, essa é uma forma. A outra forma é ingerindo alimentos que tenham sido infectados, tenham sido contaminados por secreções desses animais. Então, esses morcegos, por exemplo, que são morcegos típicos lá dessa região do Sudeste Asiático, eles são frugívoros, quer dizer, eles comem frutas. E comendo frutas, eles às vezes deixam pedaços de frutas pelo chão, as pessoas muitas vezes comem essas frutas parcialmente comidas por esses animais e aí podem entrar em contato com saliva ou com urina ou com fezes desses animais que estejam infectando esses alimentos. E por último, como você também mencionou, de pessoa a pessoa, mas esse é um contágio que exige uma proximidade grande, é por também contato com secreção desses pacientes, não é o que a gente chama de uma transmissão sustentada, ou seja, fácil de acontecer, e isso é uma boa notícia, na verdade, dado o fato de que, de verdade, esse vírus é um vírus que tem uma letalidade altíssima. Luana, obrigado pela entrevista. Então, pelas informações gerais, essas informações iniciais, me parece muito difícil com aquilo que ainda está muito vivo na memória de todo brasileiro, a pandemia da Covid, que tinha uma taxa de transmissão muito alta, mas uma taxa de letalidade bem mais baixa do que o vírus Nipah. Então, pelo que a gente pode perceber, a taxa de transmissão ela é reduzida, mas a de letalidade é muito alta. É esse o comparativo que podemos fazer? Perfeito, absolutamente perfeito. Para você ter uma ideia, essa taxa de transmissibilidade, eu vou colocar assim para as pessoas entenderem, no caso da Covid, ali na época da Omicron, estava praticamente em 8, o que significava que cada pessoa doente com a Covid, infectada pelo vírus, era capaz de transmitir para até 8 outras pessoas naquele momento. No caso do Nipah, essa taxa de transmissão é abaixo de 1. Então, assim, é até difícil dela sair dali, desse contágio de fato acontecer. O que equilibra essa questão da letalidade. A letalidade maior, no caso da Covid no Brasil, a mais alta que a gente passou, estava em torno de 6%. O que, dado o número de casos muito elevados que a gente teve aqui, resultou naquele número gigantesco de mortes que a gente passou.
No caso do Nipah, a gente está falando de uma taxa de letalidade que varia entre 40% e 75%, a depender do contexto do paciente e do tipo de assistência que ele consiga receber. Então, é muitíssimo mais alta, é muito grave essa situação do Nipah em si, quando ela acontece, ela é praticamente fatal, mas essa transmissibilidade é muito baixa. Então, a gente tem aí cenários opostos e a probabilidade disso sair dali daquela região é muitíssimo baixa. Todos os anos a gente acompanha casos de Nipah naquela região, seja na Índia, seja em Singapura, seja na Malásia, na Tailândia, que agora também tem as suas restrições levantadas. Então, a gente acompanha sempre com muita atenção, mas entendendo que a probabilidade de sair de lá, de fato, é muito pequena. Doutora Luana, então a senhora falou que o índice de transmissão é baixo. Essa espécie de morcego não tem no Brasil, então aparentemente estamos livres dessa doença, né? O que a senhora acha que está acontecendo com esses novos vírus que estão infectando os seres humanos? A senhora acha que é uma degradação ambiental, aquecimento global que está provocando a migração desses morcegos para áreas urbanas? Por que está surgindo tanto vírus assim? Na verdade, eles não estão surgindo, né? Eles sempre estiveram, sempre existiram nas regiões de mata, nas regiões onde o meio ambiente está equilibrado, e a gente nunca teve contato com eles, na verdade. Eles sempre estiveram em harmonia dentro da saúde ambiental. A partir do momento em que nós, seres humanos, e essa culpa é toda nossa, não é do morcego, não é do porco, não é de nenhum outro animal, ela é toda nossa. A partir do momento em que a gente interfere na saúde planetária, gerando o aquecimento global desenfreado, avançando fronteira agrícola, derrubando floresta, nós nos colocamos em risco porque nós entramos num ambiente em que a gente desequilibra e para o qual a gente não tem absolutamente nenhuma imunidade para lidar. Então, o Nipah, ele é um exemplo disso, mas aqui no Brasil, floresta amazônica, nós temos muitas ameaças desse tipo. Já tivemos ao longo da nossa história casos de outros vírus extremamente letais, tanto quanto ou quase tanto quanto o Nipah, acontecendo por aqui, e isso é reflexo, de novo, da nossa forma de lidar com o meio ambiente. Existe um conceito chamado saúde única, que mostra que a saúde do meio ambiente, a saúde dos animais e a saúde dos seres humanos são uma coisa só. Então, enquanto a gente não conseguir compreender isso, quem vai mais sofrer as consequências dessas ações danosas somos nós. Então, esse é mais um alerta, o Nipah é mais um alerta de que a gente precisa aprender a lidar de uma vez por todas com a saúde planetária. Luana, e só para entender também, a gente tem falado aqui, portanto, da Índia, que tem esse foco do Nipah, mas também estamos falando agora sobre Tailândia e Malásia, reforçando a triagem nos aeroportos. Queria entender, pensando no brasileiro que pretende viajar, talvez, para esses países, se há alguma sazonalidade relacionada a essa doença específica, a esse vírus Nipah, e quais são as precauções que quem viaja para esses países devem ter? Não temos sazonalidade. O que a gente tem ali, neste momento, e vocês mencionaram logo no início aqui da nossa conversa, é uma vigilância tanto dos casos que foram diagnosticados, quanto daqueles casos em que as pessoas estão em quarentena. Até este momento, não há nenhum novo caso dentre as 196 pessoas que estão sob monitoramento. Então, é preciso passar aquilo que a gente chama de tempo de incubação, quer dizer, o tempo que leva entre as pessoas terem contato com o vírus até começarem a desenvolver sintomas, para que a gente tenha certeza de que nenhuma dessas 196 de fato vai adoecer. Então, é isso que a gente precisa fazer agora, além de, obviamente, olhar, né, continuar vigilando como se faz o tempo todo. Mas é importante lembrar que esses casos estão todos restritos a uma única província, a um único estado da Índia, chamado Bengala Ocidental. A Índia é um país enorme com uma população correspondente, então não é porque você vai visitar a Índia, pode ser um local completamente diferente da Bengala Ocidental, que você precisa ter cuidados extremos ou nada nesse sentido. Os cuidados são sempre aqueles que você deveria ter em qualquer lugar, dentro de casa ou viajando. Ter higiene, né, sempre higienizar as mãos, tomar cuidado com o fornecimento de água, privilegiar água industrializada, né, nesses casos, água mineral, conseguir higienizar principalmente frutas, descascar frutas. Então, esse tipo de contato, né, e de
cuidado que é preciso que se tenha, além, é claro, sempre das vacinações em dia para as outras patologias que a gente pode desenvolver quando viaja para algum lugar diferente do nosso. Não existe vacina para Nipah, vou deixar claro, não existe tratamento para o Nipah, mas existem outras patologias que eventualmente a gente pode entrar em contato e vacinar nesse sentido é sempre uma boa ideia. Ok, muito obrigado então. A gente agradece a participação da doutora Luana Araújo, infectologista e epidemiologista. Muito obrigado, doutora. Bom dia para a senhora. Obrigada a vocês, à disposição. Até a próxima.